Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, Face Neuci Souza, programa Encontro com Deus, pela página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais, São Paulo, e também a todos os ouvintes da Web Rádio Ativa Comunicações, minha saudação, bem como todos que aqui estão, graça e paz da parte de Deus. Correção fraterna, perdão, gratuidade. Foram temas dos 3 últimos domingos do mês de setembro. Mês da Bíblia, que nós celebramos hoje o seu dia, o encerramento do dia da Bíblia. E meditamos nesse mês cada um dos temas importantes para a nossa caminhada cristã de formação. E no dia da Bíblia, o grande tema para nós é a conversão. A lei e os profetas se orientam para o mesmo fim: levar as pessoas, a cada um de nós humano, que erramos, pecamos, Deus sabe disso, espera a nossa conversão, a nossa mudança, para que assim possamos sermos livres de todo o pecado, mudar de vida e renovar-se a cada dia nós possamos ser novo e novas como Cristo, como Deus é novo a cada dia que surge em nossas vidas. Lá na primeira leitura que nós ouvimos a sua proclamação, o profeta Ezequiel, ele auxilia o povo no exílio para compreender a vontade de Deus, principalmente nos momentos difíceis da caminhada. O povo sofria na Babilônia, o sofrimento, a injustiça, a dor, o pecado era presente no meio deste povo. E o profeta Ezequiel, ele vai ali orientar, entendendo e levando as pessoas a entender que enquanto o povo se julga vítima dos acontecimentos e castigado por Deus por causa dos seus erros cometidos por gerações passadas, Ezequiel chama a cada um para a responsabilidade individual. Eles achavam que pelos pais terem pecados, terem cometido injustiça, eles estavam pagando o castigo pela injustiça, pelo pecado que os pais e gerações anteriores tivessem cometido. Deus não age desse jeito. Deus não se vinga desse jeito com o seu povo. O pecado é algo pessoal, individual de cada um de nós. Ezequiel chama a atenção para a responsabilidade de cada indivíduo. Vai dizer ele: olha, o pecado é algo pessoal, é você e Deus, Deus e você. Nós é que pecamos, nós é que nos distanciamos da sua justiça, e os sofrimentos e as consequências de nossas más escolhas presentes vão influenciar a nossa vida. Ou seja, se aquilo que você planta, você colhe. Ou seja, aquilo que nós fazemos de errado, teremos as nossas consequências diante de Deus. A cama que você nela faz, nela deita, e então todo o nosso pecado cometido é algo individual, não é transferido para os filhos, para gerações passadas, anteriores. E o profeta vai motivar o povo
a uma conversão, a uma responsabilidade dos seus atos e de suas atitudes. Cada um sofre as consequências de seus atos. Não porque Deus quer castigar, mas se plantamos espinheiros, não vamos colher jabuticaba. É aquilo que nós plantamos, aquilo que nós colhemos. Se vivemos no pecado, estaremos sempre distanciados da graça de Deus. Já na segunda leitura, Paulo aqui afirma que a conversão é um processo que nos leva a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, devemos a cada dia buscar em Cristo a nossa conversão. Não é uma varinha mágica, eu converti, agora encontrei Jesus. Que bom que você encontrou Jesus, mas a tua conversão tem que ser diária. Você pode se converter hoje e amanhã você fazer tudo errado, não aceitar a vontade de Deus, fazer tudo contra Deus, contra os irmãos. Portanto, cada dia nós temos que desejar ter um coração bom, um coração parecido com o de Jesus. Nada se de vangloriar, porque você encontrou Jesus, e nós devemos parar com esse espírito de competição, achando que somos os melhores, porque encontrei Jesus. Que bom que todos pudessem ter esse encontro com o Senhor e a mudança de seus corações, de suas atitudes. Isso seria o ideal. Portanto, conversão é imergir-se na fraternidade. Ou seja, de nada adianta eu me converter se eu não tenho os sentimentos, as atitudes parecidas com o de Jesus. Portanto, eu tenho que seguir a mesma meta de Cristo: ser convertido, obediente ao Pai, fazer a vontade do Pai, ser mais amoroso, fraternidade, buscar as aspirações que sejam comuns e que todos sigam na mesma meta, que é ter uma vida feliz e realizada em Cristo Jesus. As relações que tem Cristo como cabeça, se você se converte a Cristo, se busca viver os ensinamentos dele, consequentemente, nossas atitudes também têm que ser baseadas no amor, no respeito, na humildade, na simplicidade e na doação. Como cristãos, nós temos que encarar nossas relações, os valores que Jesus encarnou na sua vida terrena nesse mundo. É isso que aqui Paulo ele está falando para cada um de nós, a comunidade de Filipenses e hoje a essa comunidade. Já no evangelho que nós ouvimos a sua proclamação, Jesus ali está contando uma parábola aos sacerdotes e aos anciãos do povo. A parábola de 2 filhos, para acentuar aqui a vontade do Pai é cumprida com aqueles que se comprometem com o reino de Deus. Não só por meio de palavras, mas sobretudo de ação, de atitude. E aqui vale para nós, não basta ser um católico de boca para fora, dizendo que você é católico, a tua atitude, São Paulo vai dizer, a fé sem obra é morta. De nada adianta dizer que você é cristão se você não faz nada pelo próximo, se você não faz o bem, se você não ama. O chamado que o Senhor exige de cada um de nós é de coerência, de transparência da nossa parte, bem como verdadeira conversão. O filho aqui que fez a vontade do Pai foi aquele que disse não, mas depois disse o sim, voltou atrás, se arrependeu. Não, eu pensei melhor, eu disse não para o meu pai,
mas agora eu vou voltar atrás, estou arrependido, eu quero ir para a vinha trabalhar. Ainda que tenha dito não, ele foi, se converteu, mudou de pensamento. Mas aquele que respondeu falsamente, queria, mesmo que tenha respondido aparentemente com respeito ao Pai, não foi capaz de responder com as atitudes, com a sua vida, o desejo do Pai de trabalhar na vinha. Definitivamente, conversão de boca para fora não existe, é enganar-se. Portanto, Jesus está nos ensinando aqui que a conversão se constrói não com palavras ou práticas religiosas vazias, mas com ações e gestos concretos, na justiça, na misericórdia, na compaixão. Por isso, nossa prece deve ecoar como mostra hoje o salmista: mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos, e aquilo que eu falo eu possa cumprir. E quando a gente olha para esse evangelho, que o pai chama os dois filhos para ir trabalhar na vinha, um diz não e depois vai, o primeiro, o segundo diz que vai e não foi. Hoje esse evangelho é muito provocativo também para nós, mas ele é a provocação para a nossa acomodação e, sobretudo, para as aparências que muitas vezes demonstram ter e fazer em todas as realidades da vida. Aparentemente, todo mundo é bom, todo mundo é disposto, todo mundo é santo, todo mundo vive o Evangelho, no sentido de viver essa experiência com Cristo. Na nossa vida cotidiana, nós podemos ser como esse segundo filho também, quando Deus nos chama a algo mais profundo, na nossa vida cotidiana, na nossa ação, quando alguém pede algo para nós, nós fazemos também como este segundo filho. Eu vou, mas depois desiste. Quantas vezes a gente ouve: pode deixar, padre, eu vou, conta comigo, ou vai lá em casa. E nós respondemos: logo, logo eu estarei lá. Não, fique tranquilo, eu vou. Temos muito daquela coisa de dizer com a boca e fazer pouco com o coração e com a verdade. Quantas pessoas são como este segundo filho na vida espiritual, na caminhada da vida da igreja, nas pastorais, nos movimentos, nos grupos. Nós dizemos que vamos assumir, que vamos fazer, mas na hora nós arrumamos justificativa para todos, para tudo. Estou cansado, não posso, isso não é para mim, eu não sei, não tenho tempo, agora não posso. Nós somos assim também, até mesmo na nossa oração pessoal. Eu estou cansado, não dá, hoje vou deixar de rezar, não vou ler um texto da Sagrada Escritura, não tenho tempo para fazer, dar atenção ao meu filho. E assim vai a nossa oração individual também. Primeiro, porque nós muitas vezes respondemos assim, porque nós não refletimos aquilo que falamos. Nós gostamos da aparência, gostamos de manter as coisas na aparência. Assim como aquele filho disse: eu vou, pai. Aqueles que estavam na frente deles: olha que filho obediente, olha, esse obedece o pai. E depois, na hora de pegar realmente para fazer a coisa, ele disse não. Quantos de nós somos assim também? Gostamos de manter a aparência, dizendo que somos de Jesus. Então falamos bem das coisas de Deus, pregamos, anunciamos, exaltamos, mas na hora de fazer mesmo, abraçar a causa, nós corremos, nem sempre correspondemos à vontade de Deus.
É aquilo que nós chamamos de incoerência cristã, entre o que se fala e o que se faz, entre o que se propõe e aquilo que se pratica. É preciso sermos coerentes com Deus, com as coisas de Deus. Se eu falo que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que dar a minha palavra de cristão, de filho de Deus, para o meu Pai, pois não estamos brincando, nós temos que ser coerentes na nossa vida de cristão. O segundo filho foi coerente no sentido de que ele deixou mudar os próprios conceitos e sua visão. Não é? Quando ele assumiu o seu compromisso de cristão, de sinceridade e, acima de tudo, do seu coração. Pensou, ele disse: não, eu vou. Eu disse: não, mas eu vou. Mudar de opinião não significa fraqueza. Mudar de opinião significa que você refletiu, capacidade de rever os seus próprios conceitos, os seus pensamentos, a sua direção, o que nós muitas vezes não fazemos e por isso nós vivemos a incoerência na vida. Somos incoerentes, não vivemos com aquilo que nós falamos e praticamos. Temos até opiniões erradas sobre muitas coisas, mas nós às vezes preferimos manter naquela nossa dureza. Eu não abro mão, esse é o meu pensamento. Quantas pessoas às vezes procuram o padre, a gente conversa, muda de atitude, meu filho, pensa desse jeito, fala desse jeito. Ele vai dizer: foi o que eu falei, foi o que eu pensei, foi o que eu achei e pronto, padre. Não mudo. E quando você não muda, você fica naquela dureza do coração e você não se converte. Você não muda, você não cresce espiritualmente. Às vezes você foi grosso com alguém, com a pessoa, então você prefere muitas vezes justificar a sua grosseria do que mudar de opinião, de que mudar de atitude. Você fica insistindo somente naquela tecla de que você tem razão, e às vezes você não tem razão. Você vive uma incoerência, você faz o contrário, você não muda, não é? Por mais que você tenha razão, se você está com a razão, você tem que ser como esse filho que disse não e depois foi até o pai trabalhar na vinha. Realmente, nós deveríamos, nessa situação aqui daquele que respondeu grosso para com a pessoa, deveria mudar de opinião e dizer: realmente eu fui sem educação, eu fui grosso, eu fui orgulhoso, eu fui soberbo, eu peço perdão. Você prefere às vezes justificar a sua agressão, mas não muda de opinião. É por isso que nós não vivemos a verdadeira conversão que Deus quer de cada um de nós, porque estamos justificando as nossas situações e ficamos nela. Como padre, todos nós percebemos isso na pele. Quando na hora da confissão a gente vê isso claramente. Pessoas justificando: padre, eu pequei por causa do meu marido, o meu marido que me levou a pecar. Padre, eu pequei por causa do meu filho. Não é por causa do teu filho, não é por causa do teu marido. Não justifica o erro. O pecado é seu, assuma o pecado. Não é que nem aquele jogador que vai chutar a bola e erra o pênalti. A primeira justificativa que ele dá, ele vai dizer: é o vento que estava contra. Ele até sacode a chuteira para dizer assim: é que o gramado estava ruim, por isso que eu errei. Tem que assumir: eu errei o pênalti. Não arrumar justificativa. Nós arrumamos justificativa para tudo. Nós damos um jeito, nós somos que nem Adão e Eva. Por que você comeu a maçã? Não foi a Eva que seduziu, foi a serpente que seduziu. Desde a criação, nós arrumamos desculpa para tudo.
O convertido de verdade, diz Jesus aqui, é aquele que é capaz de rever os seus conceitos, suas opiniões, é aquele que é capaz de dizer: olha, ontem eu disse isso, mas eu sentei, eu refleti, eu pensei, eu meditei, eu deixei que a graça de Deus falasse mais alto do que os meus próprios conceitos. Por isso eu venho pedir desculpas, por isso eu assumo o meu erro, eu quero conversão, eu quero mudança. Esse é um convertido, e o que mais precisamos é que a gente possa se converter de verdade, não de boca para fora, mas de ação concreta. Deixe a graça de Deus agir em você. Aquilo que você faz, que você vive, que você ama, você tem que abraçar até as últimas consequências. Se você diz que ama Jesus, você vai ter que amar na prática e não na teoria. Na teoria, no conhecimento de achismo, de achar que você já é santo aqui, não leva ninguém para o céu. Leva para o céu aquele que quer se moldar conforme a vontade de Deus, e não segundo os seus pensamentos, segundo aquilo que você acha, que você pensa que deve ser. Que nós possamos, nesta missa, entender o que é conversão. Conversão é cada dia eu deixar-me moldar segundo a vontade de Jesus, e não segundo o que a minha cabeça pensa, o que eu acho que tem que ser. Nem tudo aquilo que você acha vai levar você para o céu, porque de boas intenções o inferno está cheio. Pense nisso.